Olá, irmãos amigos. Hoje eu quero lançar 4 perguntas bíblicas para você. E aí você vai dar sua resposta. As perguntas são bíblicas e o tema da mensagem também. Qual será a sua resposta às 4 perguntas? Dentro do assunto missões. Eu quero ler Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? E o verso de número 15, quarta pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. São 4 perguntas que o apóstolo Paulo deixou aqui aos crentes que estavam em Roma. E essas perguntas fluem no ano de 2021 nos nossos corações. O que nós temos feito pela obra missionária? Vamos dar uma olhada uma por uma. Ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto é claro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele faz a primeira pergunta: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Meus queridos, eu já fiz muitas viagens a muitas aldeias, muitos locais longínquos. O mais longe que eu fui foi até o Timor-Leste. Muitos dias de viagem, não tinha como pagar aquelas passagens mais rápidas, então peguei os voos um pouco mais conexões, e entre essas conexões gastei alguns dias para chegar até o Timor-Leste. Mas ali eu vi um país onde as pessoas carecem do Evangelho. Como, pois, invocarão se não creram? Como? Foi a pergunta feita pelo Senhor. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como? Eles vão invocar o nome do Senhor, diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eles vão invocar se eles não creram? Olhe, já estive na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Nos aeroportos da Indonésia, você não tem um local só não, você tem vários locais de culto dentro do aeroporto. Culto no modo Alá, no islamismo. O muçulmano predomina naquela região, é o maior país muçulmano do mundo. Olhe, numa dessas minhas mensagens, eu preguei, você não tem como dizer não a Deus sem consequências. E olha, eu já vi tantas tragédias em época que as pessoas estão blasfemando de Deus. Lembra, a Indonésia é um país, uma ilha paradisíaco, é um negócio lindo. Mas você lembra quando vê aquele tsunami que destruiu aquele local, o vilarejo, aqueles corpos jogados no chão, dias, porque não tinha como enterrar as pessoas ali. E qual é a crença daquele povo? Qual é o Deus que eles creem? Como crerão? O texto, a primeira pergunta é muito clara para nós. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em que não creram? Eles estão aguardando eu e você. Olha a segunda pergunta. Cada uma dessas daria uma mensagem. Só não temos tempo para tudo isso. Mas dá uma olhada na segunda pergunta. Ainda no verso 14, ele diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aí ele diz: e como crerão naquele em que não ouviram? Como eles vão crer se nunca ouviram? Quantos locais eu já viajei e eu vejo as pessoas. Estive numa aldeia, no Amazonas, lá no topo. Gastamos dias no Rio Negro para chegar naquele local. E ali nós teríamos que voltar pela manhã. E aqueles índios conseguiram nos cativar de tal maneira que nós voltamos na tarde. Pegamos chuva no retorno, escureceu, mas foi recompensador o momento que ali estivemos.
E eu lembro daquele, o capitão, né, que é o cacique, é o que comanda ali aquela comunidade, ele clamando, quando é que vocês vêm de volta, quando é que você vem? E o pastor que estava comigo, ele disse, pastor, não confirme, a não ser que só venha, porque ele vai cobrar. E ele cobrando, alguém precisa vir aqui pregar o evangelho. Alguém precisa. E eu olho para esse texto, eu imaginando, como pois invocarão aquele em que não creram e como crerão daquele em que não ouviram. Ele queria que alguém fosse ensinar, eles queriam ouvir, eles querem a palavra. Mas faltam pessoas para isso. Faltam pessoas para levar o evangelho. Eu, passando por aquele Rio Negro, em várias comunidades nós pregamos. E ali naquelas tantas comunidades, aquele povo se despedindo e perguntando quando vocês voltam. E eu pensando comigo, talvez nunca mais. Talvez. Mas talvez eu possa voltar à minha cidade e desafiar pessoas para ir até aquele local, porque Deus me permitiu conhecer aquela carência. Deus me permitiu ver o desafio da pergunta bíblica. Como você responde esta pergunta? Como você que está aí no seu sofá, na sua cama, na sua igreja, como você responde esta pergunta? Nós já enviamos muitos missionários. Nós sustentamos muitos missionários. E eu quero mais. Eu quero aumentar mais e mais para a glória de Deus. Para abençoar mais missionários, indo para a linha de frente. Suprir estas vagas e responder esta pergunta. Vou citar as duas novamente. Como, pois, invocarão? Primeiro ele faz a pergunta. Ele faz a afirmação, perdão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele faz a afirmação. Logo em seguida ele faz a primeira pergunta. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aí depois ele diz, e como crerão naquele em que não ouviram? Aí vem a terceira pergunta agora. E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha, eu subi, conhecido por a montanha lá no Timor-Leste. É a parte do alto. Quando houve a invasão, quando a Indonésia tomou ali o Timor, e eles subiram aquela montanha para escapar, e ali eles guerrearam. Hoje tem poucas pessoas. O Timor mesmo, na parte do litoral, na parte baixa, é um calor insuportável. Já na parte, a montanha, no alto, como qualquer outro local, o clima é bem ameno, bem fresquinho. Eu disse, vamos ficar aqui pela montanha, porque eu já estava uns 3, 4 dias lá na parte de baixo, muito calor. Mas o problema não era o calor ou o frio. O problema é ver aquelas almas naquela montanha, aguardando. E eu olho para o texto e diz, se não há quem pregue. Eles têm uma adoração muito grande. Eles valorizam muito a morte. A morte para eles é algo que... Eu lembro dos mixtecas lá no México. Os mixtecas, quando eles morrem, vai ser sepultado, eles levam televisão, rádio, o melhor terno, a cama, tudo, coloca tudo lá do caixão. E aí o missionário perguntou por quê, se entendeu por quê. Falou, não, porque a alma volta e fica curtindo as suas coisas aí, ó. Aí ele, oh meu Deus, porque não conhece a verdade, porque não há quem pregue. Se invocar o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão se não creram? Como, pois, invocarão se não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos a missão como igreja, enviar os missionários para que eles possam pregar nestas terras distantes, longínquas, em dos 4 cantos do planeta Terra. Não temos a missão de pregar só no nosso bairro. O Senhor Jesus deixou claro no livro de Atos, missões devem ser feitas em Jerusalém, na Judéia, que era a região, em Samaria, que eram os locais difíceis onde ninguém quer ir, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Esta é a ordem de Deus. As igrejas têm que atentar para a ordem divina.
Nós temos que obedecer. Como você responde essas 4 perguntas? Olha a última, vou citar as 3 novamente. E a afirmação: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz: como invocarão? Como invocarão? Como invocaram, todos invocaram no Senhor? Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo de número 15 agora, a 4ª pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, para enviar um missionário, a igreja precisa estar atenta, ele tem que ter um chamado de Deus, ele tem que se preparar e depois ele vai para o campo. E a igreja aqui na retaguarda, irmãos, em oração, em sustento missionário, mantendo as ofertas daquele que está na linha de frente, suportando, irmãos, sustentando as cordas aqui na retaguarda. A igreja não pode abandonar aqueles que estão na linha de frente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu queria que você me respondesse essas perguntas bíblicas. Ele faz a pergunta: como, pois, invocar? Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele em que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Aí ele diz: e como, a 5ª pergunta, pregarão, a 4ª, se não forem enviados? Ele agora faz o complemento final. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos os pés. Irmãos, um pé não anda sozinho. Pé não anda só. Um pé precisa dos joelhos. Um pé precisa das coxas. Um pé precisa, irmãos, de toda esta parte para se locomover. Olha que exemplo maravilhoso. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho. Os missionários só vão anunciar o evangelho na linha de frente se nós da retaguarda cumprimos a nossa obrigação como crentes, sustentando os que estão na linha de frente, sustentando aqueles que estão propagando a mensagem do Senhor. Se nós não cumprimos, Deus vai cobrar de nós. Como que você responde essas 4 perguntas? Essas 4 perguntas foram feitas para mim e para você. A afirmação foi feita para mim e para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Deus quer a tua resposta a essas 4 perguntas. E eu espero que você, do dia à noite, não sei que horário que você está assistindo, mas que essa mensagem te incomode e que você possa meditar qual é a tua resposta ao Senhor neste dia, nesse momento, o que você vai responder. Eu respondi sim a Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E estou na obra há mais de 20 anos. Conheço os campos missionários, conheço as necessidades. Por isso desafio as igrejas. Que você tenha sido desafiado hoje pelo poder do Espírito Santo, pelo poder desta palavra preciosa e poderosa. E que você diga sim ao Senhor e responda as 4 perguntas para a glória dEle. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade de poder transmitir o teu recado, que a tua mensagem venha desafiar os corações que estão assistindo e ouvindo. Ajuda cada um, Deus, a glorificar e exaltar a tua pessoa. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.